Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Grato a Deus estar hoje congregando aqui no nosso templo sede, nosso amado pastor presidente, pastor Nelson, nosso pastor. Grato a Deus por esse momento e essa oportunidade de estarmos juntos louvando e adorando o nome do Senhor nosso Deus. Eu vos convido a abrir a Bíblia em Salmos 42, vamos ler o verso 1 e o 2. Glória a Deus. Salmos 42, verso 1 e o 2. Diz assim a palavra do Senhor: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quantos pode adorar o nome do Senhor? Tome seu assento, glória a Deus. O livro dos Salmos, um livro que expressa os sentimentos humanos, o sentimento do homem. Por isso que quando lemos o livro de Salmos, a gente vai se deparar com algumas leituras de situações semelhantes que estamos passando, que estamos falando. Às vezes até encontramos orações que fazemos semelhantes, porque Salmos ele expressa o sentimento, o coração do homem, conhecido como livro sapiense, onde revela tudo sobre a parte interna do coração do homem. E leio esse 42, verso 1 e 2, trazendo para nós uma das maiores, ou a maior necessidade que o homem tem. O anelo pelo Deus vivo. O salmista expressando, dizendo: a minha alma, ela tem sede de Deus. A gente tem ouvido acerca sobre o céu, arrebatamento, mas não se escandaliza não, porque a Bíblia, ela traz promessas muito mais que o céu. A promessa que a Bíblia apresenta para nós é que um dia nós o veremos assim como Ele é. E é recíproco esse amor, esse anelo de estar junto, que o Senhor Jesus diz: eu irei, mas virei outra vez buscar vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Quantos podem adorar o nome do Senhor? E o Salmo 42, ele traz esse sentimento do coração do homem. O homem em si, ele necessita de Deus. O homem, se ele deseja, ele almeja estar diante de Deus, servi-lo, adorá-lo, porque nós sabemos que o homem foi criado por Deus. E devido ao pecado houve essa separação e há essa necessidade. E muitos procuram preencher o que nós chamamos de um vazio dentro do coração. Escute isso, um vazio que o homem procura buscar preencher em outros lugares, buscando os outros meios, e você percebe que não tem conseguido preencher o que nós chamamos um vazio, que é um espaço no coração, no sentimento
do homem, no coração do homem, e esse espaço, ele somente é preenchido pelo Senhor nosso Deus. Quantos creem assim, dê glória ao nome do Senhor. Nós cremos assim. E o salmista já expressa isso também. A minha alma, ela tem sede de Deus. E o Senhor Jesus, ele veio. Deus se revelou ao homem para saciar a maior necessidade do homem. Preencher o coração, a alma do homem. Só Deus pode trazer a paz, a alegria que nós necessitamos. O vazio que nós procuramos preencher, eu creio que já a maioria aqui já ha preenchido. Nós já temos essa paz, nós já temos essa alegria, mas todos nós temos uma história que buscamos meio, foi buscado várias portas tocadas, e nós percebemos que aonde, e nós sentimos que somente Deus pode preencher o vazio que está no coração do homem. E Jesus veio por isso, para saciar essa sede, essa necessidade, aonde ninguém consegue preencher, se satisfazer. Você percebe que o mundo, ele vai buscando meios, e os homens vão se enveredando por caminhos, achando que vão conseguir preencher. Pessoas que vão vivendo por lugares, momentos, situações. Às vezes até procura uma viagem, porque não sou contra nada disso, mas procura até para saciar, para ver um descanso, para ver a paz. E quando ele vem da viagem, chega de novo em casa, ele percebe que ainda o vazio está lá. Sabe o que é isso? Porque só Deus para saciar o coração do homem. E todos nós temos uma história. E nós vemos o Senhor Jesus também. Há uma história em que um homem também andava anelando um desespero para buscar ao Senhor. E diz a Bíblia em Marcos capítulo 5, que Jesus, depois de atravessar uma tempestade que surgiu de repente, não se sabe de onde surgiu aquela tempestade no meio do mar, passaram aquela tempestade e chegaram aonde ele deveria, ou onde ele queria chegar. Pelo versículo 1 do capítulo 5 de Marcos, você percebe que havia um propósito de Deus chegar ali naquela região, conhecida como região de Gadara, conhecida onde moravam os gadarenos. E diz a Bíblia em Marcos, relata a história de um cidadão. No versículo 6, quando você lê, você percebe que quando o Senhor Jesus coloca os pés na cidade, em terra, a Bíblia diz no versículo 6, que aquele homem que andava oprimido, que andava pelos cemitérios, pelas cavernas, clamando, diz a Bíblia, clamando pelas noites, durante o dia, com uma pedra se cortando, era um homem oprimido. Mas no versículo 6 diz a palavra do Senhor, que quando ele vê o Senhor Jesus, ele sai correndo até onde estava o Senhor, e diz a Bíblia, que ele se prostra, ele começa a adorar ao Senhor nosso Deus. Quando eu li isso, quando eu li esse texto, mexeu comigo. Eu disse, peraí, porque no versículo 7, agora os demônios começam a falar na boca daquele homem. E a gente vai ler um pouquinho, procurar entender o que está acontecendo nesse cenário. Porque a Bíblia mostra para nós que demônios não podem adorar a Deus. Os demônios, eles são uma oposição à horte maligna. Ela é uma oposição a tudo que se adora ao Senhor. E quando lê o texto, vê que aquele homem se prostra, aquele homem começa a adorar o Senhor. E no versículo depois, ele diz que os demônios começam a manifestar. Era um homem oprimido. E quando a gente vai procurar entender
aquela situação, o que que nós percebemos? Que aquele homem, ele era assim um homem oprimido, mas aquele homem como homem sem uma opressão, porque um homem oprimido, irmão, ele não é que os demônios fazem morada totalmente nele. Os demônios vivem em opressão na vida de uma pessoa. Os demônios, eles querem impedir uma pessoa de servir a Deus. Nós temos uma oposição. Por isso que nós, quando buscamos a Deus, ou aquele que almeja buscar mais do Senhor, você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar obstáculos, porque nós temos um adversário. Você tem um adversário que ele não quer que você sirva a Deus, ele não quer que você adore a Deus. E assim aconteceu com esse homem, conhecido, que a Bíblia não mostra o nome dele, é conhecido como o homem de Gadara. Ele, como homem, ele se prostra e adora. O que isso traz para nós? Que ele, como homem, ele almejava servir ao Senhor, ele almejava adorar a Deus, ele almejava estar ali prostrado, porque, irmão, não tem nada melhor nessa vida de o homem estar na presença do Senhor, do homem poder se prostrar diante de Deus, porque quando nós nos prostramos, quando nos curvamos diante do Senhor, Ele vem com a sua mão, com a sua graça, com a sua presença, e Ele vem saciando tudo aquilo que você precisa. A tristeza, ela começa a cair por terra, a aflição começa a ser abatida, aquela pressão, aquela opressão na tua mente, no teu coração, a tristeza, as lágrimas começam a cair, irmão. Isso é a presença de Deus no coração do homem. Ele começa a ser saciado pela presença de Deus. E aquele homem almejava ao Senhor. Assim como muitos aqui que me ouvem nesta noite, até tem desejo de servir a Deus, até tem vontade de buscar a presença de Deus, até tem vontade de buscar essa paz, essa alegria, ter um coração alegre. Você não precisa de muita coisa nesta vida. As coisas desta vida, dizia Paulo a Timóteo, só serve de tropeço para os servos de Deus. Mas os homens que buscam a presença de Deus, ele é saciado. A alegria dele não está nas coisas aqui embaixo, a alegria dele está por estar na presença de Deus, por servir a Deus. Nos meus primeiros passos, nos anos 90, servindo ao Senhor, eu sempre visitava uma irmã, uma senhora. Nós éramos 4 jovens, e ela dizia: todos os sábados vocês vêm que eu vou estar orando por vocês, nós vamos consagrar, vocês precisam consagrar, vocês são todos jovens. Nós éramos 4, e todos os sábados nós ia ali, era uma casa humilde, ela não tinha nem o que servir para nós. Quantas vezes ela disse: olha, o que eu tenho é uma farofa para vocês. E quando dava meio-dia, ela sentava e a gente comia aquela farofa sorrindo, dando glória a Deus. Mas não tinha uma vez que você chegava ali naquela casa e não sentia a presença de Deus naquele lar. Não sentia a presença de Deus na vida daquela senhora, daquela mulher. Às vezes ela não tinha nem o que comer, mas Deus estava ali com ela presente. E isso transparecia, a gente percebia isso. Existem lugares que a gente chega, a gente se alegra. Existe lugar que você pisa, o teu coração transborda de alegria. Assim como existe pessoas que você se aproxima, você sente prazer de estar ao lado dela. Sabe o que é isso, irmão? É a presença de Deus na vida dessa pessoa. É a presença de Deus nesta casa. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Existem lugares simples, existem lugares que você nem imagina, e quando você chega, você sente Deus ali presente. Eu visitei um lugar no Peru, a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Eu nunca imaginei que havia ali uma igreja, Assembleia de Deus.
E depois de uma caminhada longa e cansado pela altura, nós fomos congregar. Era um lugar de 3x3. E estava ali o dirigente, que era um missionário. E estava outro e nós ali presente, esperando os irmãos chegarem, fazendo um frio de -3 graus. E chegaram ali uns 15 irmãos para cultuar. Um falava um pouco em Mara e outro falava quechua. E começou o culto, e começou ali, eram uns 15, 20 irmãos louvando e adorando ao Senhor. E eu não compreendia nada no dialeto, não entendia quase nada. E eu sentado ali, algumas coisas, o pastor, o missionário, que é de lá, ele traduziu algumas coisas, começava a me alegrar, só de eu ver eles. Só de eu estar ali em um lugar simples, humilde, pequeno, pouca gente. E eu sentado ali, eu me alegrando, sentindo a presença de Deus. E eu começava a chorar sem entender. Só de ver eles cantarem alegres, felizes. E eram pessoas simples, louvando ao Senhor. Eu me encostei no canto, comecei a chorar, sentindo Deus. Eu disse: Senhor, lá no Brasil, a gente faz um esforço grande para sentir a Tua presença. A gente prepara todo um repertório no culto para sentir a Tua presença. E aqui não tem bateria, aqui não tem guitarra, aqui não tem nada. Só era as palmas louvando ao Senhor. E o povo falando em línguas estranhas, sentindo a presença de Deus. Sabe o que é isso, irmão? A gente não precisa de muita coisa. Aleluia, a gente, Deus só precisa de um coração que almeja a presença dEle. E me deram para pregar. Eu digo: eu vou pregar o que aqui? Se é eu que estou precisando. E eu comecei a pregar, e havia 2 tradutores traduzindo. E a gente pregava e disse: olha, eu vou parar, porque eu não conseguia pregar chorando, sentindo a graça de Deus. E de repente o homem começa a dar um salto, falando em quechua, eu não entendia nada. O pastor veio e disse: lá, Emerson, Deus está curando esse homem, e não podia caminhar direito, com um problema sério na coluna. E ele está dizendo assim, quechua: Jesus não só salva, como também cura. Jesus não só salva, como também cura. E ele cantando, e aí começou, irmão, tomou aquele lugar, e a gente se alegrando na presença de Deus. O que Deus precisa é de um coração que almeja a presença dEle. Cadê você? Levante a sua mão. Deixa a tua mão levantada. Deixa a tua mão levantada. O Senhor precisa de um coração que almeja Ele. Que almeja Ele. Que almeja Ele. Um coração que almeja Ele. Fecha os teus olhos e busca a Deus. Se o teu coração almeja Ele, sinta, aleluia, aleluia. Ele precisa de um coração que almeja Ele, a presença dEle. Que você fale que nem um salmista: a minha alma tem sede de Deus. Quem sabe você entrou por essa porta buscando uma solução para a tua vida. Jesus está dizendo: eu posso saciar a tua sede. Aleluia. E diz a Bíblia que o gadareno aí manifesta a oposição, querendo impedir ele, que ele estava de joelho, diz a Bíblia, prostrado e adorando. Mas os inimigos queriam tirar, e tiraram ele dali. Mas Jesus, ele veio para trazer liberdade aos cativos. A Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Não é por acaso que você é impedido de servir a Deus. Você está num ambiente como esse, um culto como esse, onde nós sentimos a graça e a presença do Senhor. E você até diz: eu quero ser crente, eu tenho vontade de ser crente. A mesma coisa que eu dizia nos anos 90. Um dia eu vou ser crente como esse irmão. Um dia eu vou ser crente como esses irmãos. E só deles passarem, a gente era tocado. Aleluia. Os irmãos passavam, a gente era tocado. Um dia eu vou ser crente. Um dia eu vou ser crente. Jesus tem misericórdia de toda a minha parentela. A minha bisavó morreu crente da Assembleia de Deus. De toda a minha parentela, depois veio a minha avó no leito, se reconcilia. E depois dela foi eu. Jesus salva o pior da família.
E agora a família toda quase servindo ao Senhor Jesus. E quem sabe você está num ambiente desse, você dizendo: será se é para mim isso? Será se esse negócio de crente é para mim? Era a mesma coisa que eu dizia. Será se Deus vai me aceitar? Será se esse negócio é para mim, meu irmão? Eu venho dizer para você que o vazio que tu precisa ser preenchido, a tua alma ela precisa unicamente é do Deus vivo. E esta noite ela está aqui para te receber de braços abertos. Oh, aleluia. E diz a Bíblia que Deus libertou aquele homem. O texto diz que agora ele está vestido e de perfeito juízo. Mudou a vida dele, transformou a vida dele. Um homem que andava desesperado, clamando, diz a Bíblia, pelos montes, pelo cemitério. São lugares vazios, são lugares escuros que aquele homem clamava. E quem sabe essa história, ela se repete hoje. Mas você não anda pelo cemitério, mas você quando está em casa sozinho, você percebe o quanto você precisa do Senhor. Quem sabe você não anda pelos montes gritando, mas quando apaga a luz do quarto, as tuas lágrimas começam a descer pelo rosto e você percebe o quanto você precisa de Deus. E Jesus conhecia o desespero desse homem. Vai até ele, sem clamar. Aquele homem oprimido, ele não clamou, ele não creu, ele não tinha fé, ele não tinha nada. Jesus foi até ele. Existem situações que Deus ele age, não é por fé. Existem situações que Jesus, tu crê? Creio, recebe. Mas existem situações que a Bíblia chama de misericórdia. Deus ele age por misericórdia. Existem casos que Jesus pergunta: tu crê? Creio, então recebe. Tu crê? Creio, então recebe. Precisa crer, precisa acreditar. Mas existem situações que nós vivemos. Eu posso dizer que eu vivi, e muitos aqui viveram, que você não acreditava em nada, você não sabia de nada, você não conhecia nada. Simplesmente Deus ele olhou para você, ele te amou e te libertou, e te perdoou e te salvou. E esse homem estava na mesma situação. Ele era oprimido, andava escondido, clamando. Mas Jesus conhecia o desespero dele. Porque quando Jesus pisa, ele vem e começa a adorar. Os demônios tiram ele de lá. Jesus repreende os demônios. E ele agora vem em perfeito estado, vestido em perfeito juízo. Foi mudado a vida dele. Se fosse assembleiano, cortou o cabelo, tirou a barba, colocou uma gravata, que foi o que eu fiz. Colocou a gravata, comprei gravata, nunca tinha usado uma calça social e um sapato social, uma gravata e um suspensório. Nos anos 90, eu disse: mãe, agora eu sou crente. Da onde, meu filho? Da Assembleia de Deus. Vixe, eu digo: mãe, agora eu quero uma calça social, quero uma gravata, um suspensório e sapato social. Eu digo: eu não sei nem onde vende isso, mas eu sei, eu vou comprar para ti. E comprou, aleluia, era um homem são, perfeito. Agora eu sou crente, sou servo de Deus, eu vou para a igreja adorar a Deus. Escute isso aqui. Ele está são, perfeito, crente, aleluia, glória a Deus. Jesus não andava só, andava pelo menos com os 12, a comitiva. Jesus agora disse: olha, eu tenho que continuar, eu vou sair com a minha comitiva, eu tenho que ir. Aquele homem olha e disse: peraí, agora eu sou crente, eu quero entrar nesse pacote aí, quero fazer parte dessa diretoria. Epa, calma. Jesus disse para ele: fica aí. Mas Jesus, tu já está aí, tu vai toda aquela... Vai ser tão bom eu andando na cidade com Jesus, de cidade em cidade, você conhecido, você famoso, meu nome vai estar nos cartazes, eu quero ir contigo. Jesus,
calma. Vai na tua família. Vai na tua casa. Oh, glória a Deus. Mas eu quero ser famoso. Psst, calma. Vai na tua casa. Diz para eles como Deus, o que o Senhor tem feito por ti. Diz para os teus como Deus teve misericórdia de ti. Olhando um pouquinho a Bíblia, a gente percebe que Deus, ele tem, parece, que eu não quero encerrar o assunto e nem concluir, mas parece que Deus, ele tem umas prioridades. Parece que há uma escala de prioridade. Porque aquele homem agora transformado pelo Evangelho, Jesus diz para ele: volta para os teus, porque ele ficou muito tempo longe, já não tinha mais carinho de mãe, de pai, de nada, de filho, se tivesse, porque ele tinha família, porque Jesus manda ele ir às famílias. Eu quero dizer isso aqui, nós temos que agradecer a Deus, porque eu fui conhecer o que era o amor de mãe, eu fui conhecer o que é abraçar uma mãe, eu fui dar um beijo, o que é dar beijo numa mãe, aleluia. Foi quando eu aceitei a Jesus como o Senhor da minha vida. Do momento que eu aceitei Jesus, eu até disse: mãe, eu quero pelo menos te dar um beijo, a partir de hoje eu vou dormir aqui do teu lado. Eu fui saber o que é carinho de mãe. E a minha oração: Jesus salva minha mãe, Jesus salva meu irmão, Jesus salva minha irmã, Jesus salva meus tios, Jesus salva meus parentes. Vai salvando todo mundo. E para a glória de Deus, já a metade já está servindo ao Senhor, e alguns são pastores, servindo e dando glória ao nome do Senhor Jesus. A mensagem, Jesus disse: volta para os teus. Fala para os teus, aleluia, testifica para eles, como Deus tem misericórdia, ou teve misericórdia de ti. Se ele vai com Jesus, o evangelho talvez ia demorar mais nessa região. Escute isso, era uma região de gentios, era uma região que ninguém conhecia a Bíblia. Não adianta você chegar a um lugar que ninguém conhece Bíblia e ficar pregando Bíblia, e haja 10 versículos, 15 versículos, e cita texto. Esses lugares, pelo menos um lugar, essa região era uma região gentílica, que não conhecia a Bíblia. O evangelho que deveria ser pregado nesse lugar era o evangelho prático, era o evangelho visível. As pessoas têm que ver o que o Senhor tem feito por ti. Sabe por que demora a gente ganhar nossas famílias, nossos parentes, nossos familiares? Porque eles querem ver o que Deus está fazendo em você. Ele não está muito interessado em ouvir, ele está mais interessado em ver. E se Deus está fazendo coisa em tua vida, levante a tua mão e adore a Ele. Agora você vai para a tua casa e prega o quanto Deus teve misericórdia de ti. E a mensagem de misericórdia, irmão, é a mensagem para ser pregada. Nós devemos pregar. As pessoas não entendem. Aquele homem que outrora andava com 2 pistolas na cintura, agora ele anda com a Bíblia e vai para a casa de Deus. Aquela mulher que outrora andava na bagunça, e agora ela vai, se arruma e ela vai cultuar e adorar a Deus. Outrora aquele que aprontava e bagunçava, agora ele é servo de Deus. O mundo não entende isso. Eles precisam entender que isso é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quantos foram alcançados por esta graça?
Quantos já foram alcançados por esta graça? Jesus está dizendo agora: prioriza a tua casa, prioriza a tua família, prioriza os teus parentes, prioriza os teus amigos. E diz a Bíblia que aquele homem agora Deus coloca um propósito no coração dele de ganhar a sua família. Ele volta e diz a Bíblia que ele pregou não só na família, mas em toda aquela região. O evangelho foi pregado e grandes maravilhas aconteciam naquele lugar. Te convido a te colocar de pé. Dizia o salmista: a minha alma, ela tem sede de Deus. Dá uma oportunidade para o teu coração nesta noite. Dá uma chance para o teu coração nesta noite. O que você precisa está aqui nesta noite. Jesus está aqui, aleluia. E eu quero convidar você nesta noite para entregar a tua vida na mão do Senhor. O vazio que tem na tua alma, Jesus é Ele que pode preencher. Não é religião, não é um ambiente e nem uma viagem que vai resolver isso. O que vai resolver é o Senhor Jesus. Você deixar Ele entrar, fazer morada no teu coração. Você veio aqui, Jesus está te chamando. Jesus é o único que pode saciar a tua sede, a sede do teu coração. Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e Ele vai aliviar a tua alma. Ele vai te dar descanso, a paz que você precisa. Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama nesta noite. Jesus quer saciar o teu coração, a tua alma. Dá uma chance para Ele. Você não veio aqui em vão. Com certeza muitas coisas aconteceram, mas você chegou. Jesus é aquele que te abraça, é aquele que abre os braços e te recebe como Senhor da tua vida. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. O Senhor te chama hoje. Dá uma chance. Abre o teu coração, esse vazio é só Ele. É só Ele que pode preencher. Que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinar. Hoje queres te entregar a Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. venha Cristo, O vazio no teu coração, só Deus. venha Cristo, O salmista foi saciado. te chama Deus quer saciar a tua alma. O que você precisa está aqui nesta noite te chamando. Abre o teu coração. Deus vai encher o teu coração com a paz que você busca. A alegria que você busca está em Cristo Jesus. Aleluia. Vem em nome de Jesus. que se encontra no Senhor Jesus.
O Senhor está aqui. Quantos podem adorar o nome dEle? Ele está aqui, aleluia! Jesus que preenche o vazio do coração do homem. Jesus que preenche o coração do homem. Dá uma chance, aleluia! Você não vai se arrepender. Quem garante é Ele. É Ele. Aleluia. Aleluia. Vem. Vem, dá uma chance para Ele. Abre o teu coração. Ele quer preencher o vazio da tua alma. É Ele que enche o coração do homem. O salmista dizia: a minha alma tem sede de Deus. O que você precisa talvez não seja nem dinheiro. O que você precisa é de paz. E é só Jesus para preencher. Só Jesus para te dar a paz que você almeja, que você precisa. Aleluia. Venha Cristo, que te chama Com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divino. Nós vamos orar. Vou passar o microfone ao pastor da igreja. Vou, pastor, orar. Aleluia. Nós já vamos orar.